A história do meu pai quando adolescente é uma daquelas que deixam a gente arrepiado até hoje. Nos anos 60, não era fácil chegar à escola, especialmente para quem morava em áreas rurais. Meu pai precisava andar pelo menos 5 quilômetros todos os dias para ir à escola, e a única maneira de encurtar o caminho era atravessar uma densa floresta. Uma manhã, enquanto caminhava pelo seu caminho habitual, algo estranho aconteceu. Ele se viu andando em círculos, incapaz de encontrar a saída da floresta. A mata era densa e as árvores bloqueavam o seu caminho, e ele começou a se desesperar. Foi então que um fazendeiro avistou-o andando para lá e para cá, desorientado. Ele gritou para chamar a atenção de meu pai, que finalmente despertou do transe. Mas a situação era mais assustadora do que ele imaginava. Meu pai ficou sabendo que outras pessoas da região já tinham passado por experiências semelhantes naquela floresta. Dizia-se que os espíritos brincalhões da floresta enganavam as pessoas, iludindo-as e fazendo-as se perder na mata. Alguns contavam histórias de pessoas que se perderam na floresta por dias, só para serem encontradas adormecidas ou mortas no chão. Apesar de ter passado várias vezes por aquela área, que agora se transformou em um arrozal, meu pai nunca mais experimentou algo semelhante. Mas a lembrança daquela experiência ficou gravada em sua mente para sempre, lembrando de que, em algumas partes do mundo, a natureza ainda guarda segredos assustadores que desafiam a compreensão humana. Crescer com meu pai me ensinou a ser realmente respeitoso com os outros e suas culturas. Meu pai é um fuzileiro naval aposentado, então desde que entrou para o DEP aos 16 anos até se aposentar aos 40, ele foi criado como um fuzileiro naval. Os fuzileiros são duros, cada um deles é um cão diabólico. Eles não se importam quem você é, tudo o que eles se importam é que você, no final do dia, vista o mesmo uniforme que eles e faça suas tarefas. Meu pai já viu tudo isso. Ele serviu e foi colocado em muitos lugares do mundo, Nicarágua, Okinawa, Iraque, Afeganistão, etc., e pedaços desses lugares sempre ficaram com ele. Meu pai, é claro, nunca esqueceu isso. Ele nos criou para estarmos atentos aos outros, para respeitar e honrar a cultura, mas para não tratar ninguém injustamente só porque eles são diferentes. Eu não diria que meu pai é uma pessoa supersticiosa, ele gosta de ser cauteloso e preparado, mas eu não diria que isso cruza a linha da superstição. Ele sempre nos contava histórias de fantasmas e histórias de guerra que tinham sido exageradas e construídas para valorizar o entretenimento, mas havia uma história que ele nunca mudou. Ele nunca contou para que parecesse divertida ou extra assustadora, apenas nos contou a que havia ouvido. Era a história de um de seus amigos nos fuzileiros navais. Ele era nativo e contou a meu pai sobre um encontro que teve com uma certa criatura do folclore indígena. Qualquer pessoa que seja relativamente versada em folclore indígena deve saber exatamente do que estou falando, mas por favor, perdoe, pois eu não queira dizer o seu nome. Ele sempre contou a história como um aviso e para nos dizer que mesmo que a cultura em que estávamos sendo criados pudesse não acreditar, havia culturas que acreditavam, e que o lugar em que vivemos é o lar dessas culturas. Sabendo disso, eu e meus irmãos sempre fazemos o melhor que podemos para sermos o mais respeitosos possível. Eu moro no meio oeste americano, no Vale do Rio Ohio. Em meu estado, temos muita natureza e parques estaduais, equipados com lagos, campos de acampamento, trilhas para caminhadas, docas. Esta área é o lar de muitas tribos nativas, como Miami, Erie, Shawnee, e o povo Iroquois, e muitos outros. Por causa disso, você encontrará muitas pessoas que conhecem e respeitam os nativos americanos. Sobre a história. Meu pai e eu gostamos de fazer trilhas juntos, adoramos especialmente ir a trilhas de caminhada. Foi o que decidimos fazer naquele dia. Fomos de carro até um parque estadual próximo e seguimos por uma das trilhas de lá.
Começou por um estacionamento, desce pelo riacho e é uma subida e caminhada bastante íngreme de volta para fora. Ao longo do caminho, você vê todos os tipos de belas formações rochosas, água doce, árvores e flores. Tinha chovido apenas alguns dias atrás, por isso estava bastante lamacento, mas estávamos indo a uma velocidade muito boa. Agora é bom notar que meu pai sempre carrega só para emergências, uma faca dobrável e uma lanterna com ele quando vamos pelas trilhas. Ele geralmente a deixa em seu bolso, mas quando finalmente chegamos ao ponto mais baixo da trilha junto ao riacho, ele tirou a faca de seu bolso. Eu não vi nada, e ele nem parecia ter visto nada, então decidi não perguntar, mas percebi imediatamente que algo estava errado. Eu estava muito atento enquanto percorríamos as trilhas até a outra ponta antes da subida. Fiquei com essa estranha sensação me perseguindo por todo o caminho. Quase podia ter certeza de que alguém estava me observando, mas recusei a me virar por medo de confirmar minha suspeita. A poucos metros do ponto em que meu pai tirou sua faca, comecei a ver sombras pelo canto do meu olho. Eram sombras que não deveriam estar onde estavam. Minha sombra estava na minha frente, e a sombra do meu pai na sua frente, então tentei me convencer de que eram apenas sombras das plantas. Mas conheço as trilhas daquele parque estadual melhor do que a palma da minha mão. Eu as conheço de cor e essas sombras não deveriam estar ali. Eu apenas sacudi a cabeça, respirei fundo recobrando a minha coragem e continuei andando. Cerca de 5 minutos depois, ouvi vozes. Muito baixas, silenciosas e sussurradas, só o som delas me arrepiou por completo. Não pude pegar tudo o que estava sendo dito, mas ouvi algumas frases como, vai, vem até mim, olha, e ouvi alguns sons agudos que nenhuma vida vegetal natural, vento, ou animal poderiam fazer. O acampamento mais próximo ficava a cerca de 3 milhas a pé através da vegetação densa e o estacionamento estava bem atrás no início da trilha. Até agora não podíamos nem ouvir os carros da rodovia próxima, muito menos os carros do estacionamento. Eu sei que meu pai tinha que ter ouvido, porque ele começou a andar mais rápido no segundo em que as vozes começaram. Ele começou a correr e eu com ele. Finalmente chegamos à subida de volta e ele colocou sua mão no meu ombro. Ele me disse para simplesmente subir pela lateral, usar as pedras e galhos para me ajudar a não escorregar na lama, e não virar ou olhar em volta. Ele disse que eu perderia o equilíbrio e cairia se eu o fizesse. Pensei que era um monte de besteira. A subida foi íngreme, mas não foi tão ruim assim. Nunca tive que levantar minha perna mais alto do que a meia canela para dar meu próximo passo. De lá, subimos e conseguimos voltar para a boca da trilha. Aquele barulho estranho por dentre as árvores nos mantinha em movimento rápido e nunca estava muito atrás enquanto subíamos. Meu pai tinha sua faca desembainhada e nós nos apressamos para o carro dele. Normalmente, após nossas caminhadas, ficamos um pouco no estacionamento, esticando e bebendo água, trocando de camisas e capuzes secos, verificando se há carrapatos. Normalmente só descomprimimos um pouco antes de sairmos 20 minutos de carro para casa. Mas hoje, quando nos aproximamos de seu carro, ele dobrou sua faca, enfiou-a de volta em seu bolso e me disse para simplesmente entrar e colocar o cinto de segurança, então eu o fiz. Meus olhos estavam colados na estrada à nossa frente durante toda a viagem de carro para fora do parque. Assim que saímos e voltamos para a estrada de trás, ambos nos acalmamos. Paramos em um posto de gasolina vazio onde fizemos o que costumamos fazer. Checamos carrapatos, secamos nosso suor com uma toalha, brincamos com o quanto estávamos ensopados em lama, trocamos de roupa, tudo. Entramos, compramos água e lanches e voltamos para o carro para o passeio de volta para casa. Durante o passeio, estávamos principalmente brincando e falando como costumamos fazer, mas quando voltamos à nossa cidade, ele olhou para mim e disse muito seriamente, ele nos seguiu naquela trilha, eu não queria assustá-lo. Sinto muito. Apenas acenei com a cabeça e foi o fim da conversa.
Já estivemos naquele parque estadual, mesmo naquela trilha específica, inúmeras vezes e algo assim nunca havia acontecido antes. Acho que meu pai não tem planos de voltar àquela parte do parque estadual. É seguro dizer que nós não contamos para minha mãe. Passei muito tempo na casa do meu avô materno, na floresta de Michigan. Meu irmão e eu nos perdemos muito, mas se pudéssemos encontrar os trilhos do trem sempre sabíamos voltar pelo caminho certo. Uma vez, quando eu tinha uns 8 anos e meu irmão algo como 11 ou 12, ele não queria que eu o incomodasse e fugiu me deixando sozinho na floresta. Eu estava chorando e vagando por aí quando cheguei a uma casa com 2 cavalos em um pasto. Fui e bati na porta em busca de ajuda. Esta senhora que parecia uma bibliotecária mais velha respondeu e parecia realmente chocada. Eu me queixei sobre meu irmão me deixar, e ela me disse para ficar à porta enquanto ela voltava para pegar alguma coisa e depois sair para me levar para casa. Eu estava contando a ela que precisava achar os trilhos do trem e ela disse que sabia onde eles estavam. Chegamos aos trilhos e eu estava alegre apontando na direção da casa do meu avô, me viro para trás e ela tinha desaparecido. Nenhum traço dela. Eu fui adiante e atravessei os trilhos e segui o caminho até a casa. Meu irmão já estava de volta e eles estavam literalmente todos lá fora prestes a ir me procurar. Minha avó tinha feito o jantar e todos nós entramos para comer. Eu disse à vovó que queria assar biscoitos para a senhora que me ajudou. Ela pensou que era uma das vizinhas até que eu disse que ela tinha 2 lindos cavalos. Aparentemente nenhum dos vizinhos tinha cavalos, e quando eu disse que a casa dela estava do lado oposto das trilhas, ela disse que era tudo bosque grosso e que só havia casas deste lado das trilhas. Eu estava inflexível sobre onde eu via a senhora e sua casa. Então, no dia seguinte, a avó empacotou um monte de sanduíches para um piquenique na floresta, e para ver onde eu via a senhora e sua casa. Foi uma longa caminhada, mas conseguimos chegar ao pasto, exceto que não havia casa e nem cavalos. A única coisa no pasto era o meu chapéu que perdi enquanto vagueava antes de encontrar a casa da senhora. Ainda tínhamos nosso piquenique. Não tinha certeza se era um fantasma ou uma fada.